Quarterbacks, Tom Brady e Aaron Rodgers. Acho que é um ponto. Eu tava conversando sobre isso com o Rodrigo hoje. É um ponto que me surpreendeu até gerar um pouco de polêmica, porque a primeira metade da década do Aaron Rodgers foi fantástica. 2 MVPs e 2 dos melhores MVPs que a gente já teve, né, das temporadas do Aaron Rodgers. Os últimos 3 anos dele foram fracos para os padrões dele, mas eu acho que ele fez o suficiente para garantir essa escolha. Não tenho problema quanto a ela. Eu acho que... Bem, vou deixar o Rodrigo falar. Rodrigo, você... Eu não lembro se você tinha exatamente um problema, mas acho que você estava defendendo o Drew Brees, né? Não, eu tava justamente... Eu tava conversando com alguns amigos, curiosamente torcedores do Saints, e eles estavam falando sobre o Drew Brees, falando sobre como o Drew Brees era consistente e tal, e que foi um pouco de... A NFL deu uma esnobada em não colocar o Drew Brees, e falando que ele tava na frente do Aaron Rodgers. Eu acho que é discutível até certo ponto, então eu acho que não é um absurdo colocar o Drew Brees. Pra mim, ele, o Tom Brady e o Aaron Rodgers foram com certeza os 3 melhores QBs da década. Eu acho que os feitos que o Aaron Rodgers tem foram mais impressionantes. Então, os 2 MVPs, todas as temporadas, acho que me impressiona mais que os recordes que o Drew Brees tem, que é o que fala a favor dele, né? Então, recorde de jarda, de completo, e se tu realmente coloca no papel isso, tu vê que são números incríveis. Mas pelo que eu vi, assim, do Aaron Rodgers, eu acho que me agrada mais. E isso também era uma coisa que a NFL podia facilmente ter resolvido colocando 3 quarterbacks na lista, né? Eu gosto dos quarterbacks, eu gosto dessa questão de sair do muro. Mas se fosse o Drew Brees ao invés do Aaron Rodgers, eu não teria problema. Eu acho que seria justo. Eu não sei se o Super Bowl do Drew Brees não deveria contar, né? Porque é o Super Bowl da temporada 2009. E tá, o Super Bowl foi em 2010, mas é da temporada 2009. Eu não sei se conta. Mas acho que o Drew Brees ele foi mais consistente nesses 10 anos do que o Aaron Rodgers. Só que eu acho que o pico do Aaron Rodgers foi consideravelmente maior do que qualquer pico que o Drew Brees teve. E você, Vitor, você teve algum problema com esses 2 quarterbacks? Não. Acho que esses 2 quarterbacks foram os quarterbacks da década mesmo. Os 2 ganharam 2 títulos de MVP nessa década. E acho que, assim, o caso do Brees é cruel com ele por conta da década que ele caiu, né? A galera contemporânea com ele são caras, os melhores quarterbacks da história da liga. Então, assim, não é muito pelo que ele precisou fazer para chegar nessa lista, mas é contra quem ele estava concorrendo. Então, assim, a briga é difícil mesmo, mas se é para escolher 2, acho que foi a decisão correta, Brady e Rodgers. Tem uma questão também, assim, de nível de jogo. Eu acho que o Rodgers realmente foi, nessa década, a temporada de MVP dele foi algo extraordinário, assim, o nível de futebol americano foi incrível. Pareceu até com uma Mahomes, até. As 2. E o Brady pela consistência de chegar todo ano e ganhar Super Bowl com a idade avançada que ele tem. Então, assim, esses são os 2 quarterbacks da década mesmo. Eu concordo. Acho que eu teria o Russell Wilson como 4. E eu sei que você teria ele como 4, Rodrigo? Com clubismo, sem clubismo? Com clubismo e sem clubismo. Acho que é justo o Russell Wilson. Eu acho que, sim, se o Aaron Rodgers manter a trajetória que ele tem, que ele tá atualmente, e se aposentar com 39, 40 anos, quando a gente olhar para a carreira do Drew Brees e do Aaron Rodgers, eu acho que a carreira do Drew Brees ele vai ter sido o melhor quarterback do que o Aaron Rodgers. Mas a década de 2010, eu acho que a diferença é pouca, mas eu acho que é justo colocar o Aaron Rodgers na frente. Mas vamos avançar que tem outras posições no futebol americano também. E essa acho que é o meu problema 1A, e depois tem um problema 1B que eu tenho com essa lista. Running backs, meu problema é running back tá na lista. Já não acho que nem deveria ter colocado running back. Mas o Frank Gore é o running back que tá na ordem alfabética primeiro. Marshawn Lynch, LeSean McCoy e Adrian Peterson. E Rodrigo, eu respeito muito seu conhecimento sobre futebol americano. Sei que você tem uma boa perspectiva sobre o que aconteceu antes de você começar a acompanhar a NFL. Mas eu e o Vitor acompanhamos cada minuto dessa década. E a pergunta que eu te faço, Vitor, é a seguinte. Quando que eu e você
quando a gente tava discutindo sobre quem era o melhor running back da NFL, quando que a gente citou o Frank Gore? Nunca. O Frank Gore, ele é extremamente consistente. O que ele faz é espetacular aí, essa longevidade dele. Mas ele não é um dos 4 melhores running backs da NFL. Ele é um cara que, nessa década toda, ele esteve ali. Em alguns momentos ele foi, de repente, o 7º melhor running back. Mas a maior parte ele estava ali, 9º, 10º, 11º, 12º. E hoje ele, acho que se você faz o top 25, ele não está no top 25. E isso já é uns 2, 3 anos. Então, eu acho que é o problema das pessoas. Qual é o melhor running back da década? Aí olhou lá, quem é o running back que tem mais jardas terrestres na década? O Frank Gore deve estar lá perto do topo. E eu não colocaria o Frank Gore, eu não sei nem se ele seria meu... Não seria meu 5º, não seria meu 6º. E eu, particularmente, minha tendência é cair um pouco mais pro cara que teve um ápice mais alto. E o Frank Gore não teve esse ápice alto para estar nessa lista. Eu sou bem contra a presença do Frank Gore, Vitor. Cara, o Gore acho que ele ganha nesses argumentos aí pelo cansaço, né? Porque realmente ele nunca foi, como você falou, no auge dele, assim, o pico dele, ele nunca foi, sei lá, top 5 running... Top 5 talvez seja cruel, mas sei lá, top 3 running backs da liga. Nunca foi, então a consistência dele é algo realmente incrível. A gente sabe que o running back é uma posição inútil, que leva muita porrada. Isso aí é você que tá falando. Mas é uma posição que, você ter uma longevidade ali é difícil. Então ele conseguiu isso, é um feito bacana, mas ele não tá no mesmo patamar que esses caras aí, né? Pra mim tem 2 indiscutíveis pra mim, Adrian Peterson e o Marshawn Lynch. Mas até o McCoy também eu fico... Eu acho que o LeSean McCoy, eu acho que ele é indiscutível, sim. Eu acho que o LeSean McCoy teve uma ótima carreira e... Tudo bem, já tem uns 3 anos já que ele não é um running back efetivo, mas acho que se você pegar de 2010 até 2016, 17, ele foi um baita running back e é um cara que estava na discussão entre os melhores running backs. Então, eu acho que ele tá assim no top 3. O meu 4, Rodrigo, provavelmente seria o Le'Veon Bell. Ele teve ano de lesão, teve ano de suspensão, ele entrou na liga em 2013, então já não teve 10, 11, 12. Mas o Le'Veon Bell ele foi por um período significativo o melhor running back da liga e não era bem discutível isso. E assim, o Le'Veon Bell no melhor dele, ele é muito melhor do que o Frank Gore. Então, tudo bem, as estatísticas de base, né, de carregadas, jardas e touchdowns, o Frank Gore deve levar vantagem. Não olhei, mas acredito que deve levar vantagem. Mas acho que a diferença de longevidade, acho que o Bell foi muito melhor e eu acho que por causa de 3 anos que o Bell não jogou e teve uma temporada da greve e tal também, eu colocaria o Le'Veon Bell ao invés do Frank Gore. Eu acho que o grande problema, assim, o Frank Gore, ele ganha, eu acho justo o Frank Gore, porque ele ganha muito por causa dos problemas dos outros, na verdade. Ele é um cara que ele simplesmente não fez nada errado e jogou todo ano. Então, o Le'Veon Bell, por exemplo, tu vai olhar, ele tem 4 temporadas que ele jogou de verdade. Que ele entrou em campo. Então, uma ele entrou em 2013, uma ele lesionou, e na outra ele ficou de fora por causa do contrato e ele teve um ano ruim com o Jets. Ele teve um ano bem ruim com o Jets. O outro cara que a gente tava discutindo, que é o Jamal Charles, eu fui olhar, ele só jogou de verdade por 4 anos. Dentre os 4 anos, ele era um dos 4 melhores running backs. Ele era um dos melhores running backs da NFL, justo. O Jamal Charles, depois eu retirei o Jamal Charles até no tweet lá, eu botei depois que o Jamal Charles ele cai naquele problema que a carreira dele ficou meio dividida das décadas, né? Uma parte significante o Frank Gore também. Quando for a seleção de 2020, né, ele vai se ferrar nessa também, né? Mas o Jamal Charles realmente acho que o auge dele corta. Mas assim, eu prefiro os 4 anos do Le'Veon Bell do que os 10 anos do Frank Gore. Então tá. Então acho que esse é o volume da concordância. Eu tô vendo aqui, procurando as estatísticas do Arian Foster. Mas eu não sei se... Eu não sei se ele... Foster, eu fiquei curioso aqui. Mas se ele jogou 4 anos é muito também, né? Porque ele é um cara que teve problemas sérios de lesão. O primeiro ano dele foi em 2009. Em 2010 ele foi titular mesmo, fez 1.616 jardas. 2011, 1.224. 2012,
1.424 jardas. 2013 ele jogou 8 jogos, teve 500 jardas. 2014 ele recuperou, foi para 1.200 jardas. Aquele triênio dele ali, 2010, 2011, 2012, ele era um dos melhores running backs da NFL, tava na discussão, né? Mas aí já acho que... Aí as 2 últimas temporadas não foram em alto nível, não. Então, assim, o auge dele foi 2010 e 2014. Então... não sei se foi suficiente mesmo também, então é complicado. Eu colocaria o Le'Veon Bell. E você, Vitor? Você colocaria quem? O Bell também. Acho que vai por aí também. É uma questão, assim, o que você vale mais, né? O que você dá mais crédito. A qualidade lá, o ápice que o cara chegou e a longevidade do Gore. Para mim, o Bell teve muito mais impacto em vitórias do time lá para os Steelers do que o Gore nesses anos todos lá que ele, no finalzinho da carreira dele no 49ers, nesses anos com o Colts também. Então, assim, por mim vai o Bell também. O Frank Gore jogou no Dolphins também, né? Jogou. Eu lembro que ele foi para terminar a carreira dele, 5 anos atrás, que ele jogou na Universidade de Miami, né? Mas enfim, vamos passar para o wide receiver. Eu acho que são 3 incontestáveis: Antonio Brown, Calvin Johnson e Julio Jones. E agora eu tenho um problema com Larry Fitzgerald. E eu quero começar falando que eu acho Larry Fitzgerald um jogador excepcional, uma lenda, um dos maiores jogadores da história da NFL. Mas ele não é um dos 4 melhores wide receivers da década de 2010. Ele é um cara que em 2013 ele virou um slot receiver, então 70% da década ele não jogou como um wide receiver aberto de verdade, jogou como slot receiver. E ele é um cara que, similar ao Frank Gore, ele é um cara que tem essa estabilidade, que tem essa longevidade, mas o ápice dele em 2010, na década de 2010, não é alto. Eu acho que para você considerar o Larry Fitzgerald um dos melhores wide receivers da história da NFL, você tem que pegar os anos dele na outra década. Você tem que pegar 2007, 2008, 2009, que são os outros 3 anos dele na década. E... aliás, ele é 2006, o Larry Fitzgerald, ou 2007? Agora eu fiquei em dúvida. É um tipo de coisa que eu devia ter pesquisado antes, né? Mas vamos ver aqui. Agora eu fiquei em dúvida. 2004, eu falando besteira, 2004. Então, é mais ainda o que me ajuda no meu ponto, né? Eu acho que pegando só o desempenho dele em 2010, das década de 2010, ele não é um dos 4 melhores wide receivers. Eu colocaria o DeAndre Hopkins nesse lugar. E eu acho que tem um argumento excelente também, o AJ Green. Eu acho que qualquer um desses dois seria uma escolha melhor do que o Larry Fitzgerald. E nada contra o Fitzgerald, mas não é o melhor wide receiver que jogou em 2010. É o melhor wide receiver de 2010. E ele não é um dos 4. Rodrigo, quem que você acha? Você concorda com o Larry Fitzgerald? Ou você discorda? Ou se discordar, quem que você colocaria? Eu entendo, mas eu prefiro o AJ Green. Eu acho que o AJ Green, desde que ele entrou na NFL, ele é um dos melhores wide receivers da NFL. E ele entrou na NFL nessa década, ele entrou em 2011. Eu acho que o Fitzgerald faz bastante tempo que ele não é um dos 5 melhores wide receivers da NFL. Talvez nunca tenha sido nessa década, talvez no comecinho, mas o AJ Green sempre foi. O AJ Green até no passado, a gente estava colocando ele na lista, agora a gente tem muita dúvida sobre se ele vai jogar ou não, né? Mas enfim, não é sobre isso que a gente está discutindo. E o DeAndre Hopkins, eu acho que ele tem uma carreira muito curta ainda nessa década, né? E se a gente for olhar, ele já mostrou que por talento, mas eu acho que falta um pouco a tradução do talento em campo. Claro, ele foi muito sabotado, né? Então jogou com muitos QBs ruins, com ataques ruins, com Bill O'Brien, muita coisa que a gente pode considerar na carreira do DeAndre Hopkins, mas eu acho que pelo que eu vi em nessa década, e eu acho que pelo que foi mostrado, eu preferi o AJ Green. Vitor? A minha correção seria o AJ Green também, no lugar do Fitzgerald. O AJ Green tem essa... Ele pegou a década inteira, né? Ele pegou lá do primeiro ano da década até agora. 5 temporadas consecutivas batendo a marca de 1.000 jardas. E com exceção das últimas 3 temporadas aí que ele teve problemas de lesão e tal, ele era um cara super confiável e sempre estava na discussão do top 5 da liga. Então, pela consistência, AJ Green.
Eu acho que talvez vocês tenham me convencido a colocar o AJ Green antes do DeAndre Hopkins. Porque eu acho que a melhor versão do DeAndre Hopkins é melhor do que a melhor versão do AJ Green. E o AJ Green, sem muito alarde, 2018 não. 2018, 2019, 2019 ele não jogou, 2018 ele não jogou tão bem, 2017 também não, por lesões, então eu acho que meio que se equipara com o DeAndre Hopkins, que só entrou na liga em 2013. Mas vamos avançar aqui. Flex, Darren Sproles e... Acho que é uma lembrança legal, acho que o Darren Sproles é um cara que fez de tudo por muito tempo, e eu sei que é o jogador favorito do Rodrigo, e... Não sei se é o Rodrigo, Eu sei que jogador favorito do você não Rodrigo. gosta, né? Oi? Você não gosta dele, né? Eu não acho que ele é um Hall da Fama. E se você todo jogador que eu não acho que é Hall da Fama eu não gosto, aí tem muito jogador da NFL que eu não gosto. Mas eu acho que foi uma lembrança legal. Eu acho que foi um excelente retornador, excelente running back recebendo passes por muito, 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 muito tempo. Então, legal. Darren Sproles não teve muito problema quanto a isso. Tyrande, eu tenho um problema com o Gronk não ser o Tyrande unânime, né? O que aconteceu nessa votação? Tu viu? Acho que foi a resposta tu recebeu no tweet. Acho que foi o Zé que falou que é o Luke Kuechly e o Gronk. É porque eu não consegui escrever o nome dele errado. Aí Só pode ser isso, né? Porque não tem nenhum argumento pro Gronk não ser unânime. E o Kelsey seria contra o Jimmy Graham, contra Antonio Gates também, né? Mas aí já não... Jason Witten. Jason Witten, que pra mim é o Frank Gore dos Tyrands, né? Talvez até pior do que o Frank Gore. Mas algum problema contra os Tyrands? Não? Podemos seguir? Não. Só o do Gronk não ser unânime, né? Que eu acho que é meio absurdo. Linha ofensiva, eles não fizeram distinção de right guard e left guard, left tackle, right tackle. Então, os 4 tackles são left tackles. Jason Peters, Tyron Smith, Joe Staley, Joe Thomas. Nenhum problema quanto a isso. Eu só acharia ter sido legal ter colocado right tackle. Acho que tem cara como Mitchell Schwartz e Lane Johnson. Acho que poderia ter sido um right tackle pelo menos, mas nenhum problema quanto a esses tackles. E me interrompam se vocês acham que algum desses aí não deveriam estar ou se faltou alguém. Guards, Jerry Evans, Logan Mankins, Zach Martin e Marshall Yanda, também de novo nenhum problema. O Zach Martin acho que é um testamento aí o quão bom ele é. Ele entrou em 2014 na liga e foi um dos guards. E o Logan Mankins, ele é um cara que já há bastante tempo já não tá no auge, quer dizer, já se aposentou, mas ele teve um início de década muito bom, né, com os Patriots. Legal, rapidinho. Claro. Legal ver o nome do Jari Evans aí, né? Um representante daquela linha ofensiva do Saints, que por muito tempo foi uma das melhores linhas ofensivas da liga, né? Que nem sempre teve muito crédito. Verdade. Center, Alex Mack e Marquise Pouncey. E eu tenho que repetir de novo, né? Que o highlight da carreira do Alex Mack foi ter sido entrevistado por mim aqui no American Football Without Barriers. E ele é o ser humano mais largo que eu já vi na minha vida. Ele não é tão alto, ele é mais alto que eu, bem mais alto que eu, mas ele não é tão, por exemplo, o Russell Okung, que eu entrevistei naquele mesmo dia, ele é mais alto, mas o Alex Mack é muito largo, inacreditável. E na edição aqui eu vou colocar minha foto com o Alex Mack, porque sempre quando tem uma oportunidade de botar minha foto com o Alex Mack ou minha foto com o Marshawn Lynch, eu vou usar essa oportunidade, não tenho pudor nenhum quanto a isso. Mas faltou algum center? Não. Travis Frederick, mas sei lá. Bom assim, né? Mas... Eu pensei no Travis Frederick também, de repente. Mas eu acho que o Alex Mack e Marquise Pouncey, 2 excelentes centers. Vamos passar pela defesa. Defensive ends: Calais Campbell, Cameron Jordan, Julius Peppers, J.J. Watt. Julius Peppers está nas duas seleções, né, Vitor? Na de 2000 e na de 2010. Um cara que a garotada, tipo o Rodrigo, não sabe quem é. Mas o Julius Peppers foi um grande jogador e acho que tá na seleção de 2 décadas é um grande feito. O carinha do Jabá da NFL, né? É verdade. Jogou em várias décadas aí. Já posso questionar o nome nessa seleção? Claro. Eu gosto muito do Calais Campbell. Ele é um cara que jogava em alto nível lá desde os tempos de Cardinals. É bom ver ele
enfim, ser mencionado nessas discussões, mas eu não sei não se ele entra nessa lista. Eu acho que os últimos anos dele em Jacksonville foram anos muito fortes. Ele até chegou a ser All-Pro em um deles, né? Acho que o primeiro ano dele em Jacksonville foi All-Pro. Sim. Mas eu, por exemplo, não vejo o nome do Terrell Suggs nessa lista. Agora eu não sei também, acho que o Suggs entraria como linebacker, né? Ele entraria como linebacker. Mas essa fica o meu questionamento aí. Não sei se o Calais deveria estar nessa lista. O que vocês acham? Eu não gosto muito dessa divisão defensive end, linebacker e Chandler Jones entra como linebacker. Eu acho que teria que ser como edge rusher, né? Mas eu não tenho problema nenhum quanto ao Calais Campbell. Acho que um grande jogador já há muito tempo. Eu não tenho problema nenhum quanto a ele. E você, Rodrigo? Eu acho que já que a gente tá falando do Terrell Suggs, eu acho que se for pra colocar o Terrell Suggs, talvez faria mais sentido colocar na do Chandler Jones, né? Acho que o Gabriel vai falar mais pra frente. Talvez não Chandler Jones. Eu não faria, mas... Então, o Terrell Suggs foi jogador defensivo do ano dessa década, né? Então, sei lá. Em 2011. Então talvez isso pesasse um pouco, mas... Mas é outra discussão. Enfim. Também. Defensive tackles, eu acho que é indiscutível. Fletcher Cox, Aaron Donald, Ndamukong Suh. E... Donald e Suh são... E o Dino Atkins também. Acho que pra mim 4 nomes espetaculares. Eu tentei pensar em alguém que faltou. Acho que ninguém tem argumento pra estar entre esses 4 aí. Eu acho que talvez o Kawan Short seria o logo depois. Mas acho que nenhum desses 4 aqui são discutidos. A carreira do Kawan Short, o ápice dele foi meio curto, né? Ele já não tá mais jogando bem. Não foi muito bem no passado. Mas vamos seguir agora linebacker, lembrando que eles não diferenciaram outside linebacker, né, e inside linebacker. Então tem Chandler Jones, Luke Kuechly, Khalil Mack, Von Miller, Bob Wagner, Patrick Willis. Acho que o Luke Kuechly não ser unânime. O Von Miller é unânime, né? Acho que o Luke Kuechly não ser unânime acho que é um pouco estranho da minha parte. Mas de resto não tenho muito problema quanto a essa escolha não. Eu acho que é justo você discutir o Terrell Suggs, mas o Terrell Suggs ele já há muito tempo, uns 4, 5 anos, que ele é mais aquele... Ele não joga todos os snaps, né? Ele é um pouco situational pass rush. E eu acho que o Chandler Jones, ano após ano, é um dos edge rushers mais produtivos da NFL. Meu voto seria Chandler Jones. E de vocês? Não, eu acho que a lista em si é muito forte, né? Então, realmente, a gente sempre vai ter gente boa de fora, né? Então, a minha dúvida talvez é o Patrick Willis, né? Nessa década ele jogou 4 temporadas em alto nível, né? Ele se aposentou depois da 2014. Então, talvez o Suggs entrasse no lugar dele, mas o Willis também foi excelente também, então... Parece que teve um direcionamento aqui para ter 3 inside linebackers e 3 outside linebackers, né? Que tá bem definido. E acho que se você tem essa definição, acho que por mais que o Patrick Willis jogou metade da década, acho que ele seria mesmo o terceiro linebacker, né? E acho que Kuechly e Bob Wagner são indiscutíveis. Mas eu não sei, tem algum inside linebacker que você consiga pensar, Rodrigo? Que você colocaria na frente do Patrick Willis? Então, eu dei uma procurada, assim, mas realmente não tem. Eu dei uma olhada em CJ Mosley, Sean Lee, Levante David, mas nenhum desses caras, assim, são caras que tiveram anos bons, outros nem tanto, alguns entraram na NFL há pouco tempo, como o CJ Mosley, então... E, assim, o Patrick Williams, ele meio que aposentou no auge também, né? Então, sei lá, acho que nenhum outro linebacker teve anos tão bons quanto ele. É triste, né? Eu vou deprimir aqui o podcast um pouco, mas era pra ser... Acho que o Ryan Shazier, né? Provavelmente, se ele continuasse na trajetória que ele teve de começo da carreira, é um cara que a gente poderia colocar como terceiro linebacker. Mas, enfim, vamos seguir agora. Cornerback. Eu achei 3 cornerbacks pouco, né? Que os times jogam tanto... Porque você pensa... A formação base hoje na NFL são 3 cornerbacks. E... Você tem 4 running backs, enquanto a formação base é 1 running back. Então achei que poderia ter tido mais cornerback, mas enfim. Patrick Peterson, Darrell Reeves, Richard Sherman. Para mim também indiscutível, os 3 melhores cornerbacks da década, Rodrigo.
Sim. É isso. Safety, Eric Berry, Earl Thomas e Eric Weddle. O Ken Chancellor, eu acho que nessa ele sofreu um pouco por ter se aposentado cedo, né? Que acho que, de repente, no lugar do Weddle, se ele não tivesse se aposentado tão cedo. Eu tenho uma teoria que tem o flex da defesa, né? Que é o defensive back, que é o Tyrann Mathieu e o Chris Harris Jr. E na minha opinião, eu acho que eu tenho alguns nomes que eu colocaria na frente do Chris Harris Jr. Um é o Ken Chancellor, porque eu acho que, enfim, se pode botar safety, eu vou colocar o Ken Chancellor, porque pra mim a década dele é mais marcante que a do Chris Harris Jr. Assim, quando eu penso em secundária na NFL, por mais que o Ken Chancellor seja um safety que joga perto do box e blá blá blá, ele marca muito mais essa década que o Chris Harris Jr. E se tem alguém que eu lembro daquela secundária de Denver que era muito boa, eu lembro do Aqib Talib. E o Aqib Talib teve uma boa década também, talvez uma década não tão consistente, mas com auge melhor, então talvez eu colocaria até o Aqib Talib na frente do Chris Harris Jr. Eu discordo. Eu colocaria o Chris Harris. Acho que o que pesa um pouco contra ele é o fato dele ser slot corner, né? Que não é o mesmo valor de... Eu fiz alguma coisa aqui que agora na gravação tá aparecendo os botõezinhos aqui do Skype. Não sei o que eu fiz. Mas, enfim. Eu acho que o Chris Harris Jr., a década toda dele muito estável e sempre entre os melhores cornerbacks. Eu acho que ele é melhor que o Aqib Talib. Acho até que o Aqib Talib foi mais exigido na carreira, mas eu ainda acho que o Chris Harris Jr. ele manteve um nível altíssimo por muito tempo. Eu não colocaria o Ken Chancellor, discordo de você, Rodrigo. E eu concordo com os defensive backs são Tyrann Mathieu e o Chris Harris Jr. Tyrann Mathieu, acho que ele teria um bom argumento para ser ele ao invés do Eric Berry, né? Que infelizmente perdeu o tempo que ele lidou com câncer, né? Então, mas eu colocaria o Tyrann Mathieu como safety mesmo, ali entre os primeiros. Se você vê que tem uma hierarquia entre safety e defensive back, e defensive back tá mais embaixo, eu subiria o Eric Weddle, mas o Eric Weddle, ele é a definição dessa posição aí na seleção, né? Porque ele é um cara super versátil. Mas, Vitor, o que você achou aí dos defensive backs? Não tenho... Eu queria muito colocar o Ken Chancellor nessa lista, porque ele foi um dos jogadores favoritos enquanto ele esteve em atividade, mas acho que longevidade ele perde para todo mundo aí, né? Então, assim, essa secundária aí dessa lista é inacreditável, né? Só nome pesado, então eu não mudaria nada, não. Tô tentando aqui conseguir. Vamos passar aqui os Special Teams rapidinho, né? Ninguém liga para Special Teams. Johnny Hacker, o Panther, ele e o Shane Lechler, que eu acho que tava na seleção de 2000, se alguém puder conferir pra mim. O kicker, Steph Gostkowski, o Justin Tucker também, né, que unânime o melhor kicker da NFL, talvez da história da NFL, atrás do Adam Vinatieri. Retornador de punch, Tyreek Hill e Darren Sproles. Retornador de kickoff, Devin Hester, Cordarrelle Patterson. Alguma dúvida, algum problema quanto a isso? Eu acho que eles inovaram a posição de special teams, todo mundo sabe quem que seria. Verdade. E tanto o Shane Lechler e o Devin Hester estavam na seleção dos anos 2000. Então bem legal aí. E não ter o Matthew Slater, um grande absurdo, né? Acho que as pessoas não valorizam a posição. E não ter o long snapper também, né? É uma posição que eu acho bem legal, que eu gosto bastante. Inclusive, uma posição que eu apoio aí bastante, mas não ter, eu não gostei. E treinador, né? Treinador Bill Belichick, óbvio, não precisa falar nada. O Rodrigo não vai gostar do que eu vou falar, mas eu teria o Andy Reid ao invés do Pete Carroll. Óbvio que eu não gostei do que você vai falar. Eu entendo porque que o Andy Reid tem argumentos, mas assim, o Andy Reid, a gente teve algumas considerações que a gente teve fazendo a carreira do Andy Reid. Eu acho que ele não... Enfim, por muito tempo... ele já foi eliminado de jogos dos playoffs por culpa dele. Algumas vezes. Diferentemente do Pete Carroll. Mas... o Pete Carroll, eu acho que ele tem muito mérito nessa década. Os Seahawks e os Patriots, na minha opinião, foram times que dominaram... pelo menos aí até
por mais de 5 anos assim, e alguma coisa que o Andy Reid nunca chegou perto de fazer. Então, eu não acho que. Eu acho que por mais que ele tenha sido bastante consistente em temporada regular e tal, o Pete Carroll, na minha opinião, teve mais sucesso, mas enfim, acho que o Andy Reid e o Mike Tomlin também são caras que podem estar nessa discussão. John Harbaugh, talvez, né? Eu acho que não tem escolha errada entre Pete Carroll e Andy Reid, mas eu acho que principalmente o final da década foi bem forte do Andy Reid. Vitor, quem que você desempata aí pra gente? Não, eu acho a escolha do Pete Carroll correta. Eu acho que ele foi o comandante dos melhores times da década, né? Da Legion of Boom, que assim, conseguiu levar aquele time 2 vezes seguidas ao Super Bowl. Então, acho que eu tô tentando puxar aqui, acho que ele não. Quase nessa década inteira ele chegou aos playoffs, né? Acho que só perdeu uma só. Não, 2 anos, 2011 e 2017, que ele não chegou aos playoffs. Então, assim, acho que ele teve muita consistência. Eu até concordo que o Andy Reid terminou melhor essa década, mas o finalzinho dos anos dele lá em Filadélfia foi meio complicado também. Então, acho que o Pete Carroll foi a escolha correta. De novo, eu não acho que é errado o Pete Carroll. E eu acho que aqui eu tô por muito pouco, mas eu acho que eu iria do Andy Reid, porque eu acho que o final dessa década pro Pete Carroll tá sendo bem, bem ruim. Mas enfim, essa foi a seleção da década da NFL, década de 2010. Obrigado, NFL, por nos dar algo para conversar.